Raiva fora de controle? O método estoico que resolve. A raiva não avisa, ela invade. Começa como um desconforto, uma impaciência leve, uma pequena frustração que você tenta ignorar. Mas ela está ali, crescendo no escuro, fermentando nos cantos da sua mente até tomar o controle. E quando você percebe, já disse o que não queria, já fez o que não devia, já machucou, já se arrependeu. É sempre assim. A raiva se disfarça. Ela não chega como tempestade. Chega como um vento sutil que vai empurrando suas emoções para fora do eixo. E o pior é que muitas vezes você nem vê que está com raiva. Você diz que está apenas cansado, que só está respondendo à altura, que está sendo honesto, que não aguenta mais. Mas a verdade é que está sendo dominado. Você não está no controle, está sendo arrastado por dentro. E o mais perigoso é que esse arrasto se repete todos os dias, no trânsito, em casa, no trabalho, nas conversas mais simples. Você acorda bem e em poucos minutos já sente a pressão subir, já sente o peito travar, já sente o rosto esquentar, e tudo isso porque você ainda está refém de um impulso primitivo que nunca aprendeu a observar. Porque ninguém te ensinou que a raiva é uma linguagem, e que quando você não entende essa linguagem, vira escravo da própria reação. A filosofia estoica te mostra que a raiva não é o problema. O problema é o que você faz com ela. O problema é quando você acredita que tem razão o suficiente para perder o controle, que tem motivo o bastante para explodir. E no fundo, essa crença te enfraquece, porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em permanecer firme quando tudo dentro de você quer desabar. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, é o julgamento que fazemos do que acontece. A raiva é um julgamento, é uma conclusão emocional que você toma em milésimos de segundos. E se você não aprende a questioná-la, ela decide por você. Ela comanda seus gestos, seus tons, suas palavras. Ela assume o volante e te leva direto para o arrependimento. Mas existe um outro caminho, existe um método, um ritual mental que transforma essa energia bruta em clareza, em força dirigida, em presença real. Um método que os estoicos aplicavam em batalhas, em traições, em momentos de crise extrema. E que você pode aplicar em qualquer situação do dia, desde uma conversa difícil até aquele momento em que o mundo parece te provocar só para te tirar do eixo. Esse vídeo é um mergulho nessa ferramenta. Você não vai ouvir frases prontas. Vai aprender a lidar com a fúria como um guerreiro lida com sua espada, com domínio, com respeito, com inteligência, porque a raiva, quando liderada, vira poder, mas quando ignorada, vira prisão. Está pronto para assumir o controle? Porque a partir de agora, você vai aprender a arte de dominar a si mesmo, mesmo quando tudo dentro de você pede o contrário. Vamos começar. Quando a raiva assume o controle sem que você perceba. A raiva raramente começa gritando. Ela começa em silêncio. Começa como um incômodo que você tenta disfarçar, como uma impaciência que você finge ignorar, como uma tensão que você chama de normal. Você diz para si mesmo que está tudo bem, que é só um dia difícil, que é só cansaço, que é só mais uma contrariedade. Mas lá dentro algo está fervendo, crescendo, tomando forma. E o mais perigoso não é a raiva que explode, é a raiva que se instala devagar, que te convence de que não está ali, que se esconde atrás do hábito, do sarcasmo, da frieza. Essa é a raiva que te controla sem que você perceba. Ela aparece quando você interrompe alguém no meio da frase, quando responde com desprezo, quando fecha a cara para não ter que explicar o que sente. Ela aparece quando você engole seco e continua fingindo, ou quando ironiza em vez de expressar. Ela se manifesta no corpo antes mesmo de se transformar em palavra.
no jeito como seus ombros se enrijecem, como seu maxilar aperta, como sua respiração se encurta. É o corpo tentando conter algo que já passou do limite. Mas você não ouve, porque está ocupado demais se justificando. A mente, quando não é treinada, confunde controle com negação. Você acha que está no controle porque não grita, mas está apenas armazenando o grito, e a raiva armazenada não desaparece. Ela se transforma em tensão muscular, em ansiedade, em doença, em insônia, em explosões fora de hora. A raiva que não é reconhecida vira sombra, e sombra, quando ignorada, vira sabotagem. Marco Aurélio escrevia sobre isso. Ele dizia que é preciso observar o movimento interno da alma, porque é ali que as paixões, como a raiva, ganham força. E se você não olha para dentro com lucidez, você se torna escravo do que sente. E pior, acredita que tem razão em sentir. Acredita que o mundo está errado, que os outros são insuportáveis, que você está apenas respondendo ao que te fazem. Mas a verdade é mais dura. Você está apenas cedendo, perdendo, repetindo padrões emocionais que não te levam a lugar nenhum. Você não nasceu com raiva. Ela foi sendo construída, talvez pelo ambiente, pelas frustrações, pelas repetições de abandono, de desrespeito, de dor não reconhecida. E tudo isso moldou um padrão, um reflexo, uma forma de reagir que parece automática, mas não é. Foi aprendida. E tudo que foi aprendido pode ser reaprendido, desde que você esteja disposto a olhar com coragem para a sua forma de reagir. A raiva é um sinal de que algo dentro de você acredita que perdeu o controle, e então tenta recuperar esse controle à força, com palavras duras, com tom agressivo, com comportamentos que impõem medo, mas nenhum desses mecanismos resolve o verdadeiro problema, porque o problema não está no outro. Está na forma como você interpreta o que o outro fez. Está no significado que você dá à ação externa. E esse significado vem da sua mente, vem da sua história, vem da sua percepção. Epicteto dizia que ninguém pode te ofender sem a sua permissão. E isso não significa ser passivo, significa ser seletivo, significa entender que você pode observar o que acontece, analisar com razão e decidir como agir. Mas isso só é possível quando você percebe o início da raiva, quando ela ainda é sussurro, quando ainda não tomou o corpo todo. E é por isso que a consciência matinal é tão importante, porque é nesse momento que você pode perceber o estado emocional em que acordou. Pode ajustar, pode respirar, pode escrever, pode reconhecer que há uma tensão acumulada e que se você não lidar com ela agora, ela vai transbordar no meio do dia, em quem não merece, em quem você ama ou em você mesmo. A raiva não é um monstro, é um mensageiro. Mas se você não escuta o que ela está tentando dizer, ela grita, e o grito dela destrói. Por isso, o estoico não elimina a raiva, ele a lidera. Ele entende o que ela quer, mas não se ajoelha diante dela. Ele sente, mas não se confunde com o que sente. Ele é maior do que a emoção que o atravessa, porque já construiu, dentro de si, um espaço onde até mesmo o fogo encontra direção. Você não precisa eliminar a raiva, precisa perceber quando ela começa, porque é nesse início que você tem escolha. Depois vira impulso, e o impulso não pensa, apenas reage, apenas repete, apenas destrói. Está pronto para enxergar antes de reagir a ilusão da justificativa, como o ego alimenta sua fúria. A raiva, quando explode, raramente se assume como descontrole. Ela se veste de justiça, de razão, de resposta adequada à provocação. Você grita e diz, foi porque me irritaram. Você fere e diz, não aguentei mais. Você se impacienta e afirma, eles mereceram. Mas no fundo, tudo isso é só um disfarce.
Um teatro emocional montado pelo ego para proteger algo ainda mais frágil, o seu orgulho. O ego não tolera ser contrariado, não suporta parecer fraco, não admite estar errado, e é por isso que ele ama a raiva. Porque a raiva dá a ele uma aparência de força, de poder, de superioridade momentânea. Quando você se irrita, é como se dissesse ao mundo: não mexa comigo, eu comando, eu reajo. Mas essa reação não é poder, é prisão. É a prova de que algo fora de você ainda consegue dominar o que está dentro, e o ego prefere parecer forte do que ser livre. A justificativa emocional da raiva é sempre lógica demais. Você consegue explicar exatamente por que se irritou, como a outra pessoa te provocou, qual foi a gota d'água, mas essa lógica é um véu, uma distração, porque o que está acontecendo de verdade não é raciocínio, é defesa. Defesa de uma imagem interna que você ainda tenta sustentar. A imagem de alguém que precisa ter razão, que não pode falhar, que não pode parecer vulnerável. E a raiva aparece para sustentar essa imagem. Marco Aurélio enfrentava traições, pressões políticas, ameaças constantes. E ainda assim escrevia que a maior vitória é aquela que você conquista sobre si mesmo. Porque o verdadeiro inimigo não é o outro. É o reflexo dentro de você que acredita que precisa vencer sempre, que precisa responder sempre, que precisa controlar o outro para não se sentir pequeno. O ego alimenta a raiva porque ela é útil, ela distrai, ela te impede de encarar o verdadeiro incômodo, a sensação de impotência, a dor da frustração, a ferida antiga que foi tocada sem aviso. Em vez de observar tudo isso com lucidez, você ataca, reage, justifica e diz que está apenas sendo sincero. Mas sinceridade sem consciência é só descarga emocional. E descarga sem direção machuca, a si mesmo e aos outros. Descartes dizia que a dúvida é o ponto de partida da razão. Então duvide da sua raiva, duvide da sua justificativa. Pergunte, será que o problema é mesmo o outro? Será que essa fúria é proporcional? Será que essa dor é de agora ou foi apenas reativada? Quando você começa a se questionar, o ego perde força, porque ele não sobrevive à análise profunda. Ele se alimenta de certezas, de impulsos, de reações rápidas. E você não está mais aqui para reagir. Está aqui para entender, para liderar, para crescer. O método estoico não pede que você se torne frio, pede que você se torne lúcido, que enxergue o que está por trás do seu comportamento, que vá além da superfície emocional, que desmonte a armadura do orgulho e encare o que há por trás do grito. Porque muitas vezes o que você chama de raiva é medo. Medo de não ser ouvido, medo de não ser respeitado, medo de ser deixado de lado. E o ego não admite medo, então transforma em ataque. E aí você grita quando queria ser acolhido, você agride quando queria ser compreendido, você afasta quando queria se aproximar. Essa é a armadilha, e só quem vê essa dinâmica com clareza pode sair dela. Só quem tem coragem de descer até a raiz pode mudar o fruto. Você pode continuar justificando sua raiva para se proteger, mas vai continuar colhendo solidão, culpa e tensão. Ou pode fazer diferente. Pode respirar, observar, duvidar. Pode interromper o ciclo. Pode abandonar a máscara e começar a reconstruir sua verdade. A raiva não precisa ser sua inimiga, mas o ego que a usa como armadura é. Porque enquanto ele estiver no comando, você vai viver tentando vencer os outros e vai perder de si mesmo. Está pronto para abrir mão de estar certo, para finalmente estar livre? A origem filosófica da ira. Por que perdemos o eixo? A raiva, por mais destrutiva que pareça, tem uma estrutura lógica por trás. Ela não é caos puro, é uma construção.
É o resultado de uma sequência de pensamentos, crenças, julgamentos e percepções que se distorcem até perder o equilíbrio. Ninguém sente raiva por acaso, ninguém explode do nada. Por trás de cada surto existe uma ordem invisível, uma arquitetura mental que, quando mal compreendida, nos coloca à mercê das nossas emoções mais primárias. E é por isso que o estoicismo não trata a raiva como um problema moral, mas como uma falha de percepção racional. Para os estoicos, tudo que nos tira do eixo começa com uma interpretação equivocada da realidade. Não são os fatos que nos ferem, são as ideias que formamos sobre os fatos. Quando alguém te ignora, você poderia simplesmente constatar: essa pessoa está distraída. Mas o que normalmente ocorre é: ela me desrespeitou. O evento é neutro. A conclusão é sua. E é essa conclusão que dá origem à emoção. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em distinguir o que depende de nós e o que não depende. A raiva nasce exatamente quando confundimos essas duas esferas, quando tentamos controlar o incontrolável, quando exigimos que os outros se comportem da forma que julgamos ideal, quando queremos que o mundo atenda às nossas expectativas pessoais. E ao perceber que não temos esse controle, nos revoltamos. Mas não percebemos que a revolta é contra uma ilusão, a ilusão de que o mundo deve nos obedecer. Essa percepção distorcida é o que Descartes chamaria de um juízo precipitado. Um pensamento que parece verdade, mas que não foi examinado com rigor. Quando você sente raiva, o que está acontecendo é que você aceitou, sem análise, uma ideia como absoluta. Você acreditou que algo deveria ser de um jeito, e como não foi, você reagiu. Mas essa crença, esse deveria, veio de onde? Quem te ensinou que os outros devem concordar com você, que o trânsito deve fluir, que as pessoas devem te tratar com delicadeza o tempo todo? O problema não é querer respeito, é transformar esse desejo em exigência absoluta. Quando sua paz depende do comportamento alheio, você já perdeu. Porque você está vivendo do lado de fora de si mesmo. Você entregou seu eixo para forças que você não controla. E o resultado inevitável disso é frustração, ansiedade, raiva. A origem filosófica da ira, portanto, não é o outro, é a expectativa. É a identificação com pensamentos rígidos, é a dificuldade de aceitar o que é. E aceitar não significa concordar, significa perceber a realidade sem distorção. Significa abrir mão da exigência para poder agir com sabedoria. Porque quando você exige, você se contrai. Quando você entende, você escolhe. E só quem escolhe está no controle. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia a si mesmo que tudo o que acontece é natural, que o universo não conspira contra ninguém, que o que nos fere, na verdade, é a nossa resistência, e que, portanto, a virtude está em aceitar o que não depende de nós e focar em como respondemos ao que nos é dado. A raiva nasce onde falta filosofia, não como teoria, mas como prática, como ferramenta de reflexão, como instrumento para desmanchar o automatismo da emoção. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Você já não é mais o mesmo, porque agora entende que cada vez que sente raiva, há uma ideia escondida te controlando. E se você encontrar essa ideia e questioná-la, a raiva se dissolve. Porque ela só existe enquanto a ilusão existe. Você não nasceu para ser refém da sua reatividade. Você nasceu para compreender, para ver além, para agir com clareza. E clareza não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. É a capacidade de enxergar a raiz e não apenas o fruto, de questionar o impulso antes que ele se transforme em comportamento. Então, da próxima vez que a raiva surgir, pergunte: que ideia estou defendendo aqui? Qual expectativa foi quebrada? Estou vendo os fatos ou apenas o que eu queria que eles fossem? Essas perguntas são o início da liberdade.
são o método, são o corte da corrente. Está pronto para substituir explosões por entendimento? O gatilho é seu, não do mundo. O que os estoicos sabiam. É fácil culpar o mundo. Fácil dizer que a culpa foi da grosseria do outro, da injustiça da situação, do tom usado na conversa, da falta de empatia, do excesso de pressão. Mas nada disso, por si só, tem o poder de despertar a raiva dentro de você. A verdade dura e silenciosa é que o gatilho não está lá fora. O gatilho é seu. A reação nasce de dentro. A faísca que se transforma em explosão já estava ali, esperando uma desculpa para se acender. E o que os estoicos sabiam, e o que poucos hoje estão dispostos a encarar, é que enquanto você não assumir isso, vai continuar sendo escravo das circunstâncias. Epicteto dizia com clareza: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. Se alguém te xinga, não é o som das palavras que te atinge, é o significado que você atribui a elas. É a interpretação que você constrói em milésimos de segundo. É a história que você cria por trás do que aconteceu. E é essa história que alimenta sua fúria. É esse enredo que dispara sua reação. Não foi o outro, foi você. Essa compreensão muda tudo, porque devolve o poder. Quando você entende que sua raiva não é causada pelo mundo, mas pelo modo como você enxerga o mundo, você para de tentar mudar os outros. Você para de implorar por respeito, por silêncio, por consideração. E começa a construir dentro de si um espaço que não depende mais disso para existir. Um espaço de domínio, de clareza, de escolha. Mas isso exige coragem. Exige que você olhe para o que é seu, para as feridas que ainda te fazem reagir com fúria, para os complexos de inferioridade que se disfarçam de indignação, para os medos camuflados de autoridade, porque por trás de toda raiva há sempre algo mais sutil, algo mais profundo, algo que, se você não observar, vai continuar operando como uma força invisível, sabotando sua paz. Você reage com raiva quando alguém te ignora? Talvez porque ainda precise ser validado. Quando alguém te interrompe? Talvez porque ainda precise ser ouvido. Quando alguém discorda de você? Talvez porque sua identidade ainda está colada à necessidade de estar certo. O problema nunca é a pessoa. É o que a atitude dela ativou em você. E esse conteúdo já estava lá, dormindo, esperando um empurrão. Descartes nos ensinou que o pensamento só é confiável quando construído com método. E qual é o método da raiva? Nenhum. Ela é pensamento sem estrutura, emoção sem filtro, julgamento precipitado, um salto direto do impulso à ação. Quando você sente raiva, sua mente abandona a lógica, ignora a reflexão e corre para a defesa, como um animal ferido que ataca por instinto. Mas você não é um animal, você é um ser pensante, racional, capaz de observar antes de reagir, capaz de questionar o próprio pensamento antes de se identificar com ele. E se você começar a aplicar isso na prática, vai perceber que os gatilhos externos não têm mais o mesmo efeito. Aquela mesma atitude que antes te fazia explodir, agora apenas te incomoda. Depois, só te irrita levemente, e um dia simplesmente passa. Porque o que mudou não foi o mundo, foi você. Foi sua interpretação, foi sua maturidade emocional, foi sua força racional treinada, dia após dia, a não ceder ao impulso. O estoico não busca controle externo. Ele busca autodomínio. Ele sabe que tentar mudar os outros é um esforço em vão, mas mudar a si mesmo é um projeto possível e urgente, porque é ali que está o poder real, o poder de sentir raiva e não ser conduzido por ela, o poder de ser provocado e permanecer inteiro, o poder de se frustrar e ainda assim agir com virtude. O mundo vai continuar te testando,
Pessoas vão te ofender, te interromper, te desrespeitar. Situações vão fugir do controle. Isso não vai mudar, mas o que pode mudar e precisa mudar é sua relação com tudo isso. E essa mudança começa quando você para de apontar para fora e começa a olhar para dentro. Quando você para de procurar culpados e começa a identificar gatilhos. Quando você para de justificar suas explosões e começa a desarmar as bombas internas. O mundo pode provocar, mas quem aperta o botão é você. Está pronto para soltar esse botão antes que ele dispare de novo? O método da pausa. Como conter a tempestade sem reprimir. Você sente o sangue subir, o coração acelera, a mandíbula trava, os ombros endurecem, a mente dispara frases que você nem chegou a formular por completo, mas já quer soltar como um ataque. Tudo em você clama por reação. Mas bem ali, no olho do furacão, existe um espaço curto, estreito, quase invisível, um intervalo entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora o seu poder, o poder de escolher, o poder de pausar. O método estoico começa nesse ponto. Ele não começa quando tudo está calmo. Começa quando tudo dentro de você quer romper o silêncio com grito. Quando o corpo está pronto para agir, mas a mente escolhe parar, pausar, respirar, observar. Não como fuga, não como repressão, mas como domínio. A pausa não é ausência de reação. É a decisão de transformar o impulso bruto em clareza. É a escolha consciente de quebrar o ciclo automático que sempre termina do mesmo jeito, em arrependimento. Você não precisa vencer a raiva, precisa vencê-la por um instante só. O suficiente para recuperar o eixo, para recuperar a visão, para lembrar de quem você é e do que realmente importa, porque a raiva te cega, ela embaralha os valores, ela distorce intenções, ela te convence de que o próximo movimento precisa ser feito agora, já, com força, com urgência. Mas isso é ilusão. O impulso é mentiroso. Ele quer ação rápida porque sabe que se você pensar por um segundo a mais, ele perde o controle. Marco Aurélio dizia a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E essa força começa na pausa, no momento em que você fecha os olhos, respira fundo e não responde. A reação quer se libertar, mas você escolhe esperar. Não porque está com medo, mas porque está com consciência. Você sabe que a mente precisa de espaço para voltar a enxergar com clareza. E o espaço é criado pela pausa. A pausa não é passividade. É inteligência emocional na sua forma mais elevada. Porque, ao contrário da repressão, ela não empurra a raiva para o porão da mente. Ela coloca a raiva na luz. Ela observa, ela acolhe. Ela diz: eu sei que você está aqui, mas eu não sou você. E só quem consegue fazer isso está realmente livre, porque quem reprime não domina, apenas adia. Mas quem pausa com presença, com intenção, com maturidade, transforma a emoção antes que ela transborde. Descartes acreditava que para chegar à verdade é preciso suspender o juízo, observar os dados e só então formular uma conclusão. O mesmo vale para a raiva. Você sente, suspende, observa e só depois decide o que fazer. Isso é método, isso é raciocínio, isso é domínio real. Mas como aplicar a pausa no calor do momento? Com treino, com repetição, com preparo mental. Você não vai aprender isso no meio de uma briga. Aprende antes, ao acordar, no silêncio, no ensaio interno de como vai reagir, ao escrever no diário. Hoje vou escolher a pausa quando a raiva chegar. Ao visualizar o momento e ensaiar o comportamento. O cérebro entende, o corpo responde, a mente se condiciona. E quando a situação acontece, você já está pronto. Não porque é frio,
mas porque está armado com consciência. A pausa é o início do autocontrole. E o autocontrole não é prisão. É liberdade. Liberdade de não repetir padrões que te ferem. Liberdade de não viver em reação. Liberdade de ser causa e não efeito. Você já sabe como termina quando não pausa. Já viveu isso dezenas de vezes. A fala que machuca, o gesto que afasta, o olhar que destrói pontes. Mas talvez ainda não tenha experimentado o poder de escolher não agir, de dar um passo para trás e perceber que não era sobre o outro. Era sobre você, sobre a sua percepção, sobre o que está em jogo, sobre quem você quer ser. O mundo te provoca, mas quem decide se isso vira conflito é você. Está pronto para escolher a pausa como sua maior arma, a raiva como professor. O que ela está tentando te mostrar? A raiva não é um inimigo, é um mensageiro. E como todo mensageiro, ela pode ser ignorada, reprimida ou ouvida. A maioria opta por reprimir ou explodir. E em ambos os casos, perde a lição, perde o recado. Perde a oportunidade de autoconhecimento que estava ali, embrulhada em dor, em calor, em urgência. A raiva, quando surge, não está apenas tentando te dominar. Ela está tentando te revelar algo. Algo que você tem evitado olhar. Algo que ainda te controla por dentro. Você sente raiva porque alguma parte de você acredita que foi ameaçada, que perdeu o controle, que foi desrespeitada, que foi ignorada. Mas em vez de usar essa emoção como ponto de investigação, você se entrega a ela como se fosse um juiz. E ao fazer isso, perde a chance de entender o que ainda está desajustado dentro da sua estrutura. Porque a raiva é sempre um sinal de que há algo que precisa ser curado, algo que ainda não está pacificado, algo que ainda dói. Marco Aurélio não escrevia apenas para se acalmar, ele escrevia para se conhecer. Ele usava os conflitos externos como espelhos. Usava as reações internas como diagnósticos, porque sabia que a verdadeira transformação não acontece quando o mundo muda. Acontece quando você muda a forma como responde ao mundo. E a raiva é um ponto de entrada para isso. Um convite brutal, mas honesto, para você olhar com mais profundidade. O que te irrita nos outros, na verdade, revela aquilo que você ainda não entendeu em si mesmo. A crítica que te ofende demais toca uma insegurança que ainda não foi curada. O desrespeito que te enfurece talvez esteja ligado à sua necessidade de validação. O atraso que te tira do sério pode estar conectado à sua rigidez interna. Nada disso é justificativa para a atitude do outro, mas tudo isso é explicação para o que acontece dentro de você. Epicteto dizia que o sofrimento não vem das coisas, mas da opinião que temos sobre elas. Mas ele também ensinava que é preciso observar as emoções com humildade, que é preciso usar cada uma delas como uma chance de aprimorar o caráter, fortalecer a alma, purificar a visão. A raiva, então, não precisa ser eliminada, precisa ser traduzida. Ela é linguagem bruta, linguagem emocional, e todo sentimento, quando compreendido, se transforma em força, em aprendizado, em refinamento. Descartes propunha um método para dissolver crenças falsas e encontrar fundamentos sólidos. Aplique esse método à sua raiva. Quando ela surgir, pergunte: o que exatamente estou sentindo? O que esse sentimento revela sobre mim? Qual valor meu está sendo desafiado aqui? Isso tem mesmo a ver com o outro ou com algo mal resolvido dentro de mim? Esse tipo de questionamento desmonta a ilusão da raiva como defesa legítima e abre espaço para uma compreensão mais profunda. E quanto mais você treina esse olhar, mais a raiva perde o poder destrutivo. Ela continua surgindo, mas agora você a reconhece. Você a escuta. Você a acolhe como um professor que não é simpático, mas é honesto. E professores honestos mudam vidas. Quando você passa a ver a raiva como parte do seu processo de autoconhecimento, você inverte o jogo.
O que antes te dominava, agora te revela. O que antes era fraqueza, agora é ferramenta. O que antes era um peso, agora é um espelho. E esse espelho mostra exatamente onde você ainda está vulnerável e onde você precisa crescer. Você não se torna um estoico eliminando emoções. Você se torna um estoico usando cada emoção como degrau para subir, para se fortalecer, para se tornar mais lúcido, mais firme, mais justo. A raiva não te faz fraco. O que te enfraquece é não saber o que fazer com ela. Mas agora você sabe. Agora você tem método. Agora você tem clareza. Está pronto para parar de fugir da raiva e finalmente escutá-la? Raiva silenciosa. Quando o controle vira prisão. Nem toda raiva grita. Algumas apenas se calam, mas continuam ali, presas no corpo, travadas na garganta, escondidas atrás de uma expressão neutra que engana todo mundo, menos você. Essa é a raiva silenciosa, a mais perigosa de todas, porque ela parece controlada, mas está acumulando força. Parece administrada, mas está sendo empurrada para os cantos escuros da mente. Parece resolvida, mas só está esperando uma brecha para explodir. E quando explode, não avisa. Vem com toda a carga dos dias, das semanas, dos anos que você passou fingindo estar bem. Esse é o tipo de raiva que destrói relacionamentos, que corrói o corpo, que alimenta doenças emocionais. E tudo isso em nome de um controle aparente, que na verdade é repressão. Você acredita que está sendo maduro, que está sabendo lidar, que está acima da situação, mas por dentro está fermentando, está se envenenando em silêncio, porque aprendeu que sentir raiva é errado, que expressar dor é fraqueza, que demonstrar insatisfação é perder poder. Então você fecha o rosto, se afasta, acumula, guarda e morre um pouco por dentro. O estoico não reprime, o estoico domina. E dominar não é sufocar, é transmutar, é observar a emoção surgir, permitir que ela exista sem julgamento, compreender sua mensagem e decidir o que fazer com ela. O que você tem feito é diferente. Você silencia a raiva não por sabedoria, mas por medo. Medo de conflito, medo de rejeição, medo de parecer vulnerável. E esse medo te aprisiona mais do que qualquer grito. Marco Aurélio escreveu que devemos olhar para dentro, porque é lá que estão as fontes do bem. Mas é lá também que se acumulam os venenos quando você se recusa a limpar. O silêncio emocional pode ser um remédio ou um veneno. Depende da intenção. Se você silencia para entender, você evolui. Se você silencia para evitar, você adoece. A raiva contida aparece depois nos lugares mais inesperados. No cansaço crônico, no desânimo repentino, na impaciência com os pequenos detalhes, na apatia disfarçada de racionalidade. Você se convence de que está tudo sob controle, mas o corpo entrega. A insônia chega, a tensão aumenta, a respiração encurta, a vida perde cor. E tudo isso porque você não se autorizou a sentir, a processar, a transformar. Epicteto dizia que devemos cuidar da alma todos os dias. E parte desse cuidado está em expressar com maturidade o que se passa dentro de nós. Falar com firmeza, dizer o que incomoda, confrontar com serenidade. Mas você não aprendeu isso. Aprendeu a evitar, a agradar, a se calar para manter a aparência de equilíbrio. Mas equilíbrio não é ausência de emoção, é saber o que fazer com ela. O verdadeiro controle não é o que esconde, é o que transforma. É o que observa a raiva surgir e a converte em ação justa, firme, clara. É o que reconhece o incômodo sem se deixar dominar. É o que sabe que sentir raiva não é um erro, é uma parte legítima da experiência humana. O erro está em negar, em fingir que ela não existe, em se afastar de si mesmo para manter a máscara de estabilidade. Descartes buscava a verdade como fundamento. Então pergunte com sinceridade:
Você realmente está no controle? Ou está apenas se escondendo atrás do silêncio? Você realmente superou o que te feriu? Ou apenas aprendeu a não falar mais sobre isso? O que você chama de maturidade pode ser só medo fantasiado de força. Seja honesto, porque só a verdade liberta. E a verdade, nesse caso, é que você tem o direito de sentir, de se posicionar, de se incomodar, de se expressar com firmeza sem se perder, de colocar limites, de dizer não. A raiva, quando guiada, te dá essa força. Quando sufocada, te enfraquece. Você quer controle? Então comece abrindo espaço para escutar a própria raiva, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Olhe nos olhos dela e diga: eu sei que você está aqui, mas eu estou pronto para te escutar e te guiar. Está pronto para transformar silêncio em verdade e controle em liberdade? Virtude em chamas. Como responder com força sem perder a calma? Você não precisa escolher entre ser forte e ser calmo. Isso é uma falsa dicotomia que muitos criaram para justificar seus excessos. Acreditam que para se impor é preciso gritar, que para ser ouvido é necessário pressionar, que para ser respeitado é preciso mostrar os dentes. Mas a verdadeira força não está em quem se impõe pelo medo. Está em quem permanece no próprio eixo, mesmo diante da provocação. A raiva pode até surgir, mas a virtude é quem decide a resposta. O estoico não é passivo, ele é estratégico. Ele não aceita tudo, ele observa, analisa, escolhe como agir. Ele pode falar com firmeza, colocar limites, enfrentar situações difíceis, mas tudo isso sem perder a própria estrutura interna, porque sabe que perder a calma é perder o domínio. Sabe que o grito denuncia fraqueza, não autoridade. Sabe que a raiva descontrolada enfraquece a razão e que sem razão não há liderança verdadeira. Marco Aurélio, em meio a guerras e traições, escreveu que devemos ser como o rochedo contra o qual as ondas quebram continuamente, mas permanece firme e domado. Isso é força. É ser capaz de suportar o caos ao redor, sem permitir que ele destrua a ordem dentro. E mais ainda, é responder ao caos com precisão. Não com raiva cega, mas com coragem guiada pela virtude. A virtude estoica é prática. Ela se manifesta no gesto, no tom de voz, na escolha das palavras. Ela aparece quando você enfrenta uma crítica, sem perder a dignidade. Quando diz o que precisa ser dito com firmeza, mas sem agressividade. Quando age com justiça, mesmo tendo motivos para retaliar. Quando não se iguala ao comportamento de quem te ofende, porque sabe que descer ao nível do outro é abrir mão da própria elevação. Mas isso exige treino, porque o impulso é gritar, é interromper, é punir, é reagir com a mesma intensidade de quem te atacou. E você acredita que isso é ser forte, mas não é. Isso é ser espelho, isso é ser extensão do outro. Isso é permitir que a ação do outro determine a sua conduta. E não existe poder onde não existe liberdade de escolha. Epicteto ensinava que, quando alguém nos provoca, o problema não está no que ele fez, mas na forma como decidimos interpretar aquilo. E que, se aprendermos a manter o julgamento sob controle, nenhuma ofensa tem poder real. Porque a verdadeira força está em manter o julgamento claro, mesmo diante da injustiça. Você pode ser firme, pode ser direto, pode até ser duro, se necessário, mas sem perder o eixo, sem sair de si, sem se tornar aquilo que combate. Porque a força, quando aliada à calma, vira respeito, vira autoridade legítima, vira presença que se impõe sem precisar se explicar. Descartes falava sobre clareza e distinção como critérios para identificar a verdade. Aplique isso à sua conduta. Sua raiva te dá clareza ou te turva a visão? Sua resposta traz distinção ou mistura tudo e faz você parecer igual àquilo que queria confrontar?
A resposta está na sua postura, está na escolha que você faz entre reagir como sempre ou responder como nunca. Virtude em chamas é isso, agir com força sem perder a direção. É usar a energia da raiva sem se queimar por dentro. É enfrentar sem se deformar. É confrontar com verdade, mas sem permitir que a emoção ultrapasse a razão. Você não precisa calar para manter a calma, mas também não precisa ferir para ser ouvido. Existe um meio termo entre submissão e violência. E esse meio termo se chama sabedoria, se chama domínio de si, se chama presença plena diante da tensão. E isso é raro. Mas é exatamente por isso que é poderoso. Está pronto para responder ao mundo com virtude, mesmo quando tudo ao redor estiver pegando fogo? A nova identidade. Você não é sua reação. Você se acostumou a dizer, eu sou assim. Quando explode, diz que é seu temperamento. Quando se irrita com facilidade, justifica com sua criação, com seu histórico, com sua intensidade emocional. E a repetição dessas falas cria um padrão, uma identidade, uma versão de si mesmo que se apoia nas reações como se elas fossem traços imutáveis. Mas a verdade é que você não é a sua raiva. Você apenas está identificado com ela. A raiva não é uma característica sua, é um estado, uma resposta emocional que pode ser transformada, transmutada, liderada. O problema é que você a alimentou por tanto tempo, reagiu do mesmo jeito em tantas situações, repetiu as mesmas narrativas durante tantos anos, que agora acredita que isso define quem você é. Mas identidade não é o que você sente, é o que você sustenta. E se você sustenta o impulso como se fosse inevitável, está dizendo para si mesmo que não pode mudar. E essa é a maior mentira que te contaram e que você continua contando. Os estoicos acreditavam que a virtude não é algo que se tem ou não, é algo que se constrói. Marco Aurélio não nasceu paciente, ele treinou a paciência. Epicteto não nasceu livre, ele conquistou a liberdade interior após anos como escravo. A transformação pessoal começa quando você entende que o que você sente não determina o que você faz, e que o que você faz, repetidamente, molda quem você se torna. Você não precisa continuar sendo a versão reativa de si mesmo. Pode parar agora e reconstruir. Começar pequeno, começar hoje. A cada vez que a raiva surge, você tem uma chance de responder diferente, uma chance de afirmar uma nova identidade, uma chance de não repetir. E quando você não repete, você reprograma. Não apenas seu comportamento, mas sua forma de se ver. Descartes partiu do zero, duvidou de tudo até encontrar um ponto firme. Penso, logo existo. Você pode fazer o mesmo. Pode duvidar da sua narrativa emocional. Pode suspender a crença de que é explosivo por natureza. Pode questionar se esse jeito de ser é mesmo você, ou se é apenas um reflexo daquilo que você nunca parou para reconfigurar. E essa nova identidade não precisa ser construída com força, mas com consistência, com pequenas vitórias, com uma decisão por vez. Hoje você escolhe não responder com hostilidade. Amanhã escolhe não julgar tão rápido. Depois de amanhã, escolhe respirar mais fundo. E assim, pouco a pouco, vai se tornando alguém que não apenas sente raiva, mas que a lidera. A raiva vai continuar aparecendo, e isso é natural, mas ela não será mais você, será apenas um visitante, um sinal, um lembrete de que você tem um passado, sim, mas tem também a responsabilidade de não continuar sendo refém dele. Você não é o que fizeram com você, não é o que disseram sobre você. E muito menos é a soma das reações que você teve quando não sabia agir diferente. Você pode construir uma identidade nova, uma presença nova, um jeito novo de estar no mundo. E isso não significa eliminar a emoção, significa dominá-la com sabedoria.
significa que, mesmo quando a raiva vier, você saberá o que fazer com ela. Porque não está mais reagindo por instinto, está escolhendo com consciência. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. A liberdade de não ser o que você sempre foi. A liberdade de se tornar, dia após dia, alguém que honra a própria mente com decisões conscientes. Alguém que não culpa mais a raiva por suas quedas, porque entendeu que a raiva é só uma parte do caminho, e não o destino. Está pronto para parar de se definir pelas reações e começar a se definir pelas escolhas? Conclusão. Impactante. Líder ou refém? A escolha é diária. Se você chegou até aqui, sabe que não está mais diante de uma ideia qualquer. Está diante de um divisor de águas, porque controlar a raiva não é sobre virar alguém frio, apático ou distante. É sobre decidir, de forma consciente, se você será o líder ou o refém da sua mente. E essa decisão não acontece uma vez só. Ela acontece todas as manhãs, nos pequenos atritos, nos encontros imprevistos, nas falas atravessadas, nos momentos em que tudo dentro de você quer explodir. E você escolhe dominar. Ninguém vai fazer isso por você. Nenhum aplicativo, nenhum curso milagroso, nenhuma fórmula externa. O que resolve a raiva fora de controle é o que você escolhe ser enquanto ela tenta te dominar. É o espaço de reflexão entre o impulso e a resposta. É o músculo invisível que você fortalece a cada vez que prefere o silêncio à vingança, a firmeza à gritaria, a sabedoria ao descontrole. Você já entendeu que a raiva não é sua inimiga, mas ela é um teste, um espelho, um mensageiro brutal que revela onde sua mente ainda está vulnerável. E toda vez que ela aparece, ela te oferece uma chance, continuar sendo comandado por emoções antigas ou começar a escrever sua própria conduta. Os estoicos nunca pregaram neutralidade. Eles não queriam te transformar em uma pedra. Queriam te transformar em uma fortaleza viva, capaz de sentir tudo, mas liderado pela razão. Capaz de ser tocado por qualquer provocação, mas sem ser destruído por nenhuma. Isso é coragem. Isso é autocontrole. Isso é autodomínio. E isso não se conquista em livros, se conquista no cotidiano, quando o trânsito te testa, quando alguém te interrompe, quando um erro irrita, quando uma injustiça acende o pavio. Nessas horas, o método estoico não é teoria, é prática viva, é presença mental, é filosofia encarnada. Você pode continuar justificando seus surtos, dizendo que o mundo te tira do sério. Mas enquanto fizer isso, estará dizendo ao mundo que é ele quem manda na sua mente, e isso te torna um refém de tudo e de todos. Mas se escolher olhar para dentro, se escolher reconfigurar a maneira como percebe e responde, então você vira líder. Líder de si, líder da própria vida, líder da própria emoção. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas começar. A mudança real não acontece em discursos emocionados. Ela acontece em decisões silenciosas. No instante em que você segura a palavra que fere. No momento em que você respira fundo antes de responder. Na hora em que você escolhe não repetir o padrão que te enfraquece. A raiva não precisa te destruir. Ela pode te lapidar. Pode te mostrar o que ainda precisa ser treinado. Pode se tornar sua aliada, desde que você pare de fugir dela ou de usá-la como muleta e comece a enfrentá-la como mestre. Agora a pergunta é simples. Você vai continuar dizendo eu sou assim, como quem se entrega? Ou vai dizer, a partir de hoje, eu lidero o que eu sinto? Porque no final do dia, você só tem duas opções. Continuar sendo refém de uma mente indisciplinada, ou se tornar o estrategista sereno que lidera até a emoção mais destrutiva de todas. Escolha agora, porque o mundo vai continuar te testando amanhã, e o seu resultado vai depender de quem estiver no comando quando o teste vier. Se for você, verdadeiramente você,
com clareza, razão e presença, então a raiva nunca mais será um problema. Será apenas mais uma oportunidade de mostrar quem você se tornou.